Foi perguntado se o Coronado poderia jogar mais minutos do que jogou, porque há uma expectativa muito grande, né, pelo Coronado, até pela forma como ele entrou no jogo, entrou muito bem. E ele falou que o Coronado estava disponível, e estava disponível pelo momento que ele achasse que fosse interessante. Bora lá, fiel! Sejam todos bem-vindos à Casa Nação Alvinegra. E hora de mais um vídeo aqui no canal Meu Coringão. E o Coringão ganhou ontem de 2-1 sobre o América. E depois da vitória do Corinthians aí, que na minha opinião o Coringão jogou razoavelmente ontem. O Antônio foi para a coletiva e falou alguns pontos importantes sobre o time, tá? Ele falou também sobre o Igor Coronado. Tem até algumas especulações, dizem que ele não gosta muito do Igor Coronado, mas não tem nada comprovado, só especulação. Falou também sobre o Breno Bidon. Também teve o Kaká, que deu uma explanada aí, tem muita gente falando aí que ele é um dos novos líderes do Corinthians agora, depois da saída dos antigos, né, Cássio, Renato Augusto, possível saída do Paulinho, tá surgindo novos líderes aí, é o que aponta as especulações. Também tem Carlos Miguel, que pode ser um possível ícone aí, né, como líder no gol, o pessoal tá avaliando isso aí como exemplo também. Também falou um pouquinho sobre o Hugo, que tem melhorado um pouco cada dia mais aí. Eu particularmente acho que o Hugo tem que melhorar bastante ainda, mas em relação ao início de quando ele chegou no Corinthians, ele mesmo disse aí que a camisa pesou um pouco, ele sentiu um pouco de desconforto, mas agora já tá começando um pouco a ajustar mais. Ontem eu achei que o Corinthians jogou razoável, não foi péssima a partida, mas também não foi das melhores, mas assim, o time do América é bem fraco, né, deu um calor na gente lá, mas aqui eu achei que o Corinthians ia passar o carro, achei que ia meter uns 3 ou 4-0, eu falei 2-0 no vídeo de ontem, mas eu achei que ia passar o carro em cima, porque o time é muito fraco, não ameaçou em nada, mas teve duas bolas que se o Carlos Miguel não tá atento, poderia complicar pro Corinthians e levar o time para os pênaltis. Mas em contrapartida, também o Coringão não sofreu muito, só teve essas duas chances, no meu ponto de vista. O Coringão conseguiu segurar de boa, teve um grande passe, grandes toques de bola aí. E quando o Igor Coronado entrou no time ontem, eu vi que deu uma melhorada no time. E a torcida aí, o pessoal tem exigido que o Igor Coronado entre como titular e para dar mais sequência para ele. E por esse motivo, por ele não entrar com mais tempo no time, o pessoal tem especulado que o Antônio aí não vai muito com a cara dele, essas coisas e tal, beleza? Mas para não ficar nas minhas palavras aqui, eu vou deixar o Chico Garcia dar uma explanação para vocês aqui e explicar ponto a ponto aqui o que eu acabei de levantar para vocês aqui, fechou? Passa aqui embaixo agora, se inscreve no canal, porque isso aqui é importante pra gente. E depois, se você quiser deixar uma opinião aqui, pode colocar aqui que é importante para o canal crescer e pra gente entrar no debate aqui, beleza? O que você achou do jogo de ontem? O Coringão jogou bem, jogou razoável, jogou mal? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, legal? Vamos lá. Não, já se inscreveu, tem muita gente se inscrevendo aqui, certeza que você é uma dessas pessoas. Se você ainda não é meu único pedido para você. Bora falar do Timão? Gente, eu escutei as entrevistas no pós-jogo, né, especialmente a coletiva do Antônio Oliveira, também passaram ali pela zona mista o lateral Hugo, o zagueiro Kaká, e tenho alguns destaques aqui para apontar. Bom, o Antônio me pareceu, tá, eu posso estar errado, porque o Antônio, assim, é um cara muito educado, né, especialmente nas primeiras entrevistas, né, dele, ele sempre agradecia por cada pergunta, sempre trocou muita ideia ali com a imprensa na entrevista coletiva, de uma forma muito elegante, né? E ele não gostou, foi uma sensação, evidentemente, não gostou de ser questionado em relação a algumas situações do Corinthians passar sufoco para passar pelo América. E eu acho que existe uma diferença entre você dizer que o Corinthians passou sufoco diante do América, porque isso realmente não aconteceu. Existe uma diferença entre você dizer que passou com o sufoco. Sim, existe uma diferença, porque assim, não foi que o América criou muitas chances e o Corinthians passou sufoco contra o América, não. Mas o Corinthians passou meio que raspando, porque ele vence por 2-1 os dois jogos, e o segundo gol no segundo jogo, ele vem lá nos 45, e antes disso o Carlos Miguel tem que fazer uma defesa quando o jogo estava 1-1. E aí a partida poderia ter ido para os pênaltis. Então foi com um sufoquinho, não é que o América sufocou o Corinthians. Não é que o Corinthians passou sufoco com o América a ponto do América pressionar o Corinthians. Não, mas o Corinthians passou com o sufoco. Não sei se eu me fiz entender, mas existe uma diferença. E aí eu acho que o Antônio entendeu como se o Corinthians tivesse sido
muito atacado, como se tivesse enfrentado dificuldades, mas ele entendeu também quando ele diz que nem todo jogo vai ser igual, o torcedor quer o quê? Que a gente vem aqui e ganhe por 10-0, não é assim que funciona, tem um adversário do outro lado, o mais importante era a vitória, a classificação, e isso aconteceu. Então, assim, ele entendeu que o time não jogou também como deveria, mas ele, enfim, se baseia nas finalizações, foram quase 30. É claro que o Corinthians teve 65% de posse de bola, dominou o jogo, controlou a partida, mas em termos de desempenho técnico, plástico, digamos assim, deixou muito a desejar, pelo menos na minha análise, na análise de muitos, mesmo entendendo que o resultado era o mais importante e a classificação também. Então tudo isso tem que ser levado em conta, mas por conta de constantes perguntas na entrevista coletiva sobre o desempenho do time, eu fiquei com essa sensação, que ele ficou meio desconfortável, meio chateado assim, de ter que responder sobre isso depois de uma vitória. Porque tem isso, né? Eu vi até muitos torcedores, e é natural, comentando, gente, parece que o Corinthians perdeu o jogo, o Corinthians ganhou e tal. Ganhou, gente. Ganhou de um adversário da Série D. E ganhou, assim, com um gol aos 45 do segundo. Não precisava aplicar 10-0, mas eu imaginei uma partida mais tranquila. Até por jogar em casa. Na ida, o Carlos Miguel trabalhou muito. Mais do que deveria. Mas o Corinthians venceu também. Nesse jogo da volta, eu imaginei que o Carlos Miguel fosse trabalhar menos. Ele trabalhou menos, mas ele também tem uma defesa importante no momento crucial, que você pensa, caramba, mas tá bem, vamos lá. Os caras falam, né? O Antônio falou, os jogadores falaram. Tem um adversário do outro lado, em algum momento os caras vão te gerar perigo e tal, e a gente conseguiu passar por isso e classificou. Realmente, é o mais importante, tá? Só que aí, digamos assim, nessa inconformidade do Antônio na entrevista, ele começa a dizer assim, se você quiser, numa das perguntas, eu te trago uma lista aqui dos jogadores que ficaram de fora, que eu tenho fora. Então a gente também tem que passar por esses desafios e tudo mais. E aí ele pegou o bloquinho uma hora, assim, né, e citou jogadores que saíram em definitivo. Maicon, Rojas e Cássio. Peraí. Ele até fala, né, o Maicon por lesão, os outros dois... Gente, o Rojas não estava jogando. O Rojas não faz falta. O Rojas é um bom jogador, o Corinthians pagou caro nele. Se ele tivesse jogando a pleno, obviamente seria um desfalque, mas o Rojas não estava jogando nada. Então, desculpa, o Rojas não é desfalque. O Maicon é. Embora o Breno Bidon, na minha opinião, esteja jogando mais do que o Maicon. E o Cássio... O Cássio não é um jogador que entraria no decorrer da partida mesmo estando no banco de reservas. Ou jogaria o Carlos Miguel ou jogaria o Cássio. E o Cássio foi pro banco por questão técnica do próprio Antônio. Ele preserva o Cássio depois da entrevista lá contra o Argentinos Júnior e tudo mais. Mas o Cássio poderia ter voltado. Não voltou por quê? Porque o Carlos Miguel tá melhor. Então assim... Aí ele cita outros três. O Pedro Henrique, o Mateuzinho e o Palácios. Palácios... Desculpa. O Palácio tem, sei lá, acho que ele tem 30 e poucos minutos. Não dá pra contar com o Palácios. O Mateuzinho e o Pedro Henrique, ok. São desfalques. Ok. Que eu não sei se mudariam muito, né? Mas enfim, foi a lista que ele apresentou de jogadores que ele muita gente de fora, segundo disse o Antônio Oliveira. E aí, em determinado momento, ele usa uma frase: sou treinador, não sou milagreiro. Fala que o elenco é bom, mas a gente sabe que existe alguma inconformidade. E aí ele falou sobre reforços, e isso eu achei importante. Porque aí ele foi questionado se há uma conversa com a diretoria para apontar algumas carências. É óbvio que ele não fala a respeito disso, não individualiza, não fala nem de posição, nem de jogador, mas que, como eles pensam no Corinthians, ele dá uma resposta até meio ríspida, assim, né? O português é muito literal, né? A gente está se acostumando com os portugueses como técnicos aqui no futebol brasileiro ainda. Embora já estejam há algum tempo, a gente ainda se acostuma, a gente ainda vai se adaptando, né? E aí ele falou assim... Mas é evidente, a gente pensa no Corinthians, então é óbvio que a gente se reúne para tratar sobre as coisas do Corinthians, esse é o nosso objetivo. Calma, Antônio. Sim, claro, ele está falando sobre reforços e deixou muito claro que estão definindo algumas contratações para melhorar ainda o elenco, para deixar o Corinthians ainda mais forte na janela da metade do ano. Ele dá uma risada quando fala sobre a possibilidade de saída, inclusive, né, do Wesley, por exemplo. Ele falou, espero que não, que o Wesley é um jogador importante, um jogador que tá jogando e tudo mais.
mais e tal. Então, porque tem tudo isso, né? Não basta só você ter que contratar, você não pode perder. Então tem todos esses problemas a serem resolvidos. Foi questionado sobre Daverson, né? Meu amigo Rafael Sgrilles falou assim, perguntar não ofende, né? Você indicou o Daverson, você ofereceu o Daverson foi oferecido. E aí ele deu uma risada, ele falou assim, o Daverson, eu não posso falar de um jogador que tem um clube, o Daverson está num clube. Não posso falar de um jogador que tem um clube. Deu uma risadinha e vida que segue. Próximo. Não quis dizer, mas a gente tem informação de que sim, ele sugeriu o Daverson e não sei se nessas reuniões de reforços está o nome do Daverson, provavelmente. Mas ao que tudo indica, e pelo que eu sei, a diretoria não quer o Daverson. Foi perguntado se o Coronado poderia jogar mais minutos do que jogou, porque há uma expectativa muito grande, né, pelo Coronado, até pela forma como ele entrou no jogo, entrou muito bem, e ele falou que o Coronado estava disponível, e estava disponível pelo momento que ele achasse que fosse interessante. É mais uma resposta ríspida, lacônica, resumida, sintética, que não explana muito e que se restringe apenas a essas palavras que eu utilizei. Não sei porquê, mas a pergunta do Vessone foi no sentido de dá pra gente ver o Coronado sendo titular, por exemplo, tendo mais sequência, jogando mais tempo? Foi por um trabalho de carga, foi por por conta de estar voltando de uma parada, o que aconteceu? E ele basicamente não quis explicar. Sobre a crise política, aí ele foi questionado sobre a blindagem do elenco, como que isso chega no vestiário, né? Tanto o bastidor fervendo, ele falou assim, cara, sinceramente nós estamos tão focados aqui, fomos blindados e não estamos preocupados com isso. Então, essa é a palavra do Antônio Oliveira relacionado a essa crise no bastidor, Augusto Melo, patrocinador, Rubão, enfim, tudo mais. Ranielli. Tem uma hora que ele fala sobre o Ranielli, que foi o jogador dele no Cuiabá, e ele fala assim, eu acho que o Ranielli, parece que ele joga aqui há muito mais tempo, né? E que quando a gente percebe o que a torcida gosta e o que é preciso no Corinthians, que é algo além da técnica, que é essa questão da entrega, a gente percebe que o Ranielli se adaptou, em outras palavras ele disse isso, né? Entendeu muito bem o que é jogar aqui. E realmente, o Ranielli é um baita jogador, mas ele, acima de tudo, entendeu o que é ser Corinthians, pela forma como ele joga. Então, nesse ponto, o Antônio tem absoluta razão. Mas eu vou bater nessa tecla de novo. Não tem substituto para o Ranielli. Falta um substituto para o Ranielli. Depois, na zona mista, passaram dois jogadores, como o Hugo e o Kaká. O Hugo ainda já se soltou um pouco mais dentro de campo, tá? Ele tem melhorado, mas fora de campo, na entrevista, ainda precisa um pouquinho mais, né? As respostas muito curtas. Falou sobre a diretoria ter blindado eles a respeito da questão política. Disse que está sempre buscando evoluir, que inclusive está fazendo treinamentos específicos, táticos, com o Antônio Oliveira para poder melhorar. Ele está sendo um pouquinho mais construtor, né, aparecendo mais por dentro, tem uma parceria com o Wesley bacana, ele tenta encontrar o Wesley pelo lado esquerdo o tempo inteiro. E aí ele foi questionado se no início, né, se ele sentiu um pouco a questão da proporção, Corinthians, a camisa, o estádio e tal, e ele falou que sim, que agora já está mais tranquilo, mas que no início foi tenso exatamente por tudo isso. Fala que também ele está melhorando porque a confiança é tudo, né, a confiança vai aumentando, o time está evoluindo, está vencendo os jogos, então tudo facilita. E que sobre o ataque do América de Natal, ele falou que todo adversário vai ter chance em algum momento, todo jogo vai resultar isso e que o importante é que eles suportaram bem. Mais ou menos nessa linha falou o Kaká. Mas o Kaká está sendo chamado de o Rudiger de Itaquera. Eu amo esses nomes. O Rudiger de Itaquera. E o Kaká é um artilheiro, né, cara? Ele faz muitos gols e ele foi questionado sobre isso. E aí ele falou que, cara, fez um gol de centroavante, né? Que fez gols na bola aérea, onde ele é muito forte, mas dessa vez ele fez até um gol por baixo, né? Ele faz um giro ali, faz um chute, presença de área. E que falou sobre a pressão, né, sofrida pro América e tal, que realmente o time tem que concentrar mais para não sofrer o que aconteceu, para não passar o que aconteceu, e que ele realmente veio para fazer história, para ser multicampeão. Foram as palavras do Kaká. Quero fazer história, quero ser multicampeão. E aí sobre as lideranças,
ele fala que esse é o jeito dele, que ele sempre dá a cara a tapa, perdendo ou ganhando, que é natural eles sentirem o baque com a ausência do Cássio, mas que eles desejam sucesso no novo projeto e que a partir de agora eles precisam se unir cada vez mais, porque o time é bom para enfrentar os desafios da temporada e tudo mais. Mas ele me chamou a atenção quando ele fala que ele tem esse perfil. Ele fala que o futebol você precisa de líderes e que ele quer ser um líder, que ele tenta ser um líder todos os dias. E está muito claro para mim que é uma das novas lideranças. Você percebe o Ranieri, você percebe... Bom, o Fagner ainda é um remanescente, né? Tem o Paulinho também. Mas você percebe no Ranieri e no Kaká essas novas lideranças surgindo. Não sei se o Carlos Miguel tem essa... no discurso. Acho que ele pode ser um líder técnico. Ele dá uma matada numa bola uma hora, né? Que a bola vem assim, ó, e ele bota pra dormir. Joga muito bem com o pé, né? O Carlos Miguel, acima de tudo, né? Baita goleiro, grande, ágil e ainda tem a reposição, tem o jogo com os pés. Isso vai fazer muita diferença. E ele, eu não sei se ele é um líder no discurso, mas pode ser no exemplo, pode ser... Cada um tem um jeito de liderar, né? E um elenco com tantas pessoas diferentes, assim, você precisa ter líderes de maneiras distintas. Agora, o Ranieri e o Kaká me parecem que emergem, na ausência do Cássio, como novas, positivas lideranças. E, claro que outras podem surgir, né? O Kaká, ele tem segurança defensiva, tem efetividade ofensiva e ainda assim uma capitania, digamos assim, em termos de personalidade. Então, trata-se de uma bela contratação. Não só o Kaká, o Ranieri também. E o Breno Bidon, né? O Breno Bidon. O Antônio até falou na entrevista, né? Vocês estão falando desse aqui. E o trabalho do Breno Bidon, ninguém fala. Estamos falando, Antônio, estamos falando. Eu estou falando desse menino há muito tempo, que inclusive ele tinha que ser titular quando você mesmo escolhia o Fausto Vera. Mas não quero brigar com você, são só críticas pontuais, porque eu concordo com boa parte do Antônio, acho que ele está fazendo um bom trabalho, acho que ele é um técnico de processos, as coisas vão demorar diante de tanta reformulação e ele tem que ter tempo, né? O resultado precisa vir, o resultado veio, é o mais importante. Agora é tentar entender onde o Corinthians poderia ter jogado melhor, é fazer alguns ajustes, é trazer mais gente para qualificar e aí sim a gente tem uma perspectiva um pouco melhor para a sequência da temporada. E é isso aí, torcedor da Fiel. O que você achou do vídeo de hoje? Você achou que o Antônio foi um pouco ríspido nas palavras? Certamente tem alguns jornalistas que fazem algumas perguntas que irritam os treinadores, mas tem pergunta que tem que ser feita, não tem jeito. Eu só acho assim que deveria um pouco reformular melhor a pergunta para ser objetiva. E é certo que eu também achei que o Antônio estava um pouco incomodado na entrevista, na coletiva, assisti um pedaço dela, achei que ele estava incomodado sim, com algumas perguntas, algumas coisas aí que até a diretoria tem blindado para eles não saber. Claro que eles sabem de muita coisa, mas eles tentam para não inflamar muito o elenco, e tá certo no meu ponto de vista, o elenco tem que ser blindado mesmo para render bastante dentro de campo. Então, e aí, o que você achou da entrevista da coletiva do Antônio? O que você achou? O que você tá achando do trabalho do Antônio? O que você tá achando aí? Igor Coronado, Kaká, que fez o gol ontem, tá achando do Breno Bidon, que eu acho que esse menino vai dar o que falar ainda, é um excelente jogador. O que você tá achando da evolução do Hugo e o Wesley, que tá, na minha opinião, tá começando a desencantar, tá começando a desenrolar mais. E lógico, né, o Ranieri, que é um pitbull dentro de campo, deitou e rolou. O segundo gol foi até por conta dele, ele chuta a bola, o goleiro espalma, ele vai atrás, ainda consegue ganhar a bola, toca pra dentro da área, a bola resvala no zagueiro e sobra pro Kaká fazer o gol. O que você achou do jogo de ontem? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Mais que um time de futebol, o Esporte Clube Corinthians Paulista é um time de superação, garra e conquistas impressionantes. E bora dar aquele gritão? Vai, Corinthians!